Meu nome é Ana Raquel, eu sou professora. Eu cheguei na clínica com 112,5 kg. Eu não estava gostando de mim e eu precisava realmente de alguma coisa que mudasse a minha vida. O que eu mais gostei da clínica foi que eles não me enganaram. Podia surgir ótimos resultados, mas era uma luta minha e eles estariam comigo. Os resultados apareceram. Logo eu comecei a emagrecer e aí em 6 meses eu emagreci em média 30 quilos. Hoje eu sou plena. A Magras foi muito importante na minha mudança de vida. Ótica e joalheria e Neoclassic. Armações de grau a partir de R$120. Óculos de sol a partir de R$312. Relógios a partir de R$235. Brincos em ouro a partir de R$99. E ainda, alianças em ouro a partir de R$480 o par. 13 de maio, subesquina com Dom Aquino. 33827000. Shopping Norte Sul Plaza, 3045-7041. E Neoclassic. Brilhe aqui. Olá, nós estamos aqui com o pastor Hilton Acosta, que é presidente do Conselho Estadual de Pastores, e nós vamos fazer um bate-papo aqui com ele, falando do Brasil que queremos à luz do Evangelho. Pastor Hilton, que Brasil que você sonha à luz da palavra? Que legal. Primeiro eu quero cumprimentar a todos os telespectadores do programa, um privilégio, um prazer poder estar aqui com vocês. O Brasil que nós queremos, o Brasil que nós desejamos é um Brasil justo, um Brasil que consiga olhar um pouco mais para as pessoas. Nós pensamos que os dirigentes que têm se levantado por essa nação, eles começam a ter um olhar um pouco mais para as pessoas, para a dor das pessoas, aquelas pessoas que estão fora da sala de aula, as crianças que estão fora da sala de aula, as pessoas que padecem na saúde pública, as pessoas que não têm saneamento básico. Você vê, nós temos um país tão grande, tão rico, e que metade da população brasileira não tem saneamento básico. Então o Brasil que nós queremos também, à luz do Evangelho, é um país livre para a mensagem do Evangelho de Jesus. E infelizmente é isso que a gente tem acompanhado ao longo desses últimos 10 anos, todas essas iniciativas que surgem no âmbito do Congresso Nacional, ou talvez em algumas políticas públicas desencadeadas, também pelo Estado, a gente percebe como vem caminhando gradativamente a perseguição à liberdade religiosa. Sim. Então nós queremos um Brasil livre, um Brasil sem preconceito. Hoje você falar que você é de Deus, você parece-me que as pessoas estão discriminando, não cabe mais Deus na sociedade. Verdade. Então nós queremos esse Brasil que possa valorizar a vida, a família, é isso que nós queremos. Pastor, a luz do Evangelho, ela vem para realmente tirar todas as trevas, ela vem para iluminar os nossos pensamentos, as nossas ações. A Bíblia, se nós estudarmos, a gente pode ver que existe política na Bíblia. Discorra um pouquinho sobre isso para nós. É evidente que sim, né? Se você pega o Velho Testamento, por exemplo. É muito político. O Velho Testamento, você vai falar de reis, você vai falar da figura central. É obviamente que quando você olha o Velho Testamento e o contexto da realidade da Bíblia, a gente estava falando de um governo teocrático, Sim. onde os reis eram determinados pelo sacerdote, pela palavra de Deus, por Deus. Então você querer anular ou excluir a importância que tem os governos locais é uma ignorância. E é por isso que a gente está vivendo tudo isso, porque as pessoas preferem andar na ignorância, preferem se isentar, não querem ter compromisso. Elas preferem ficar dentro do seu casulo, da sua comodidade e dizer, não, isso não é comigo. Isso eu não tenho nada a ver com isso. E o Brasil só está do jeito que está, com tantas notícias todos os dias da Polícia Federal bater às 6 horas na porta das pessoas, exatamente pela omissão. Mas não é só da igreja, é a omissão do brasileiro. Do modo geral. Do brasileiro, a nossa omissão
de não participar, de não querer saber como que está a educação do filho, de saber como é que está a segurança do bairro, de saber que o recurso público é nosso, e nós temos o direito de fiscalizar e de pedir para que o poder público aplique corretamente isso. Então, é uma covardia, uma ignorância tremenda você achar que a igreja não pode ter participação política. Agora, nós vamos ao longo do programa tentar desmistificar o que é um processo eleitoral e o que é a política, o exercício da cidadania. Então a gente precisa entender e compreender isso. Claro. Não é? E se a gente estudar os profetas, a gente pode ver o quanto o povo perecia, o quanto os profetas já naquela época falavam que os governantes não atendiam as viúvas, os órfãos. Isso é muito real, porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo num país em que as pessoas estão morrendo nos hospitais, falta saúde, falta, como você disse, saneamento, enfim, falta toda uma estrutura desse país e nós muitas vezes, por uma cultura no nosso país, não vamos às ruas, não reivindicamos, não reclamamos, né? Somos muito omissos. Pastor, por qual motivo, então, você reputa como importante que o cristão participe da política? Primeiro, eu acho que por duas questões prioritárias. Primeiro, porque o cristão ele também é cidadão. Ele não é um ser extraterrestre. Exatamente. Que está aqui na Terra e que acha que ele tem que ser um povo separado de tudo. Isso eu acho que é uma ignorância. Nós somos cidadãos brasileiros, né? Acima de tudo temos o nosso dever, as nossas responsabilidades. Nós precisamos contribuir, sim. Já falava anteriormente que esse é um problema da omissão das pessoas. Então, enquanto cidadãos, nós precisamos participar efetivamente de tudo, da vida pública, porque nós também, a grande maioria da população, precisa de saúde, educação, precisa do asfalto, precisa, enfim, que o poder público atenda às demandas necessárias da população, da grande maioria da população. Então, não cabe a gente achar que nós não devemos participar. No aspecto cristão, meu Deus, quanta ignorância. Agora há pouco a gente falava nos bastidores a máxima do Evangelho, né? Que o povo padece ou morre por falta de conhecimento. Ou seja, mais do que isso, né? O cristão enquanto cidadão. Então, qual é o cristão na sua atuação da sociedade? Deve partir dele o exemplo de participação. A Bíblia nos coloca como sal da terra, como luz do mundo. Ora, o que é sal da terra, o que é luz do mundo? Jesus não falou que a gente seria sal da terra só dentro da igreja. Não, nós seríamos do mundo. Então o mundo é esse contexto onde a gente vive. Nós temos que fazer a diferença. Se tem corrupto, nós temos que ter a responsabilidade de sermos honestos, de fazer a coisa correta, de dar o nosso testemunho. E falando nessa luz, né, a Bíblia é isso, né? Ela foi escrita, inspirada por Deus e os autores bíblicos escreveram a palavra, a Bíblia, deixando princípios, né? Princípios muito, muito fortes para que a gente seguisse e principalmente na questão de caráter, né? Você acredita que o papel dos pastores é importante nessa questão? Porque quando você diz que é necessário de que a gente seja mesmo essa luz, né? Que o cristão faça a diferença. Você entende que o papel dos pastores, um dos papéis seria exatamente isso, ensinar o povo de Deus a fazer essa diferença e na continuação, o pastor se envolver efetivamente na política? Então, eu estava tentando dizer o seguinte, que às vezes quando a gente fala de política, as pessoas já pensam logo num processo eleitoral. Claro. Vou disputar a eleição. Não, não é isso. Necessariamente. Necessariamente não. Acho que o processo eleitoral, ela faz parte desse processo. Atuação política é isso que a gente estava falando. É você ser cidadão, é você dar a sua contribuição, é você participar na sua sociedade, claro. É você contribuir no dia a dia, é você pensar saúde, educação, segurança pública. Então, a política é isso, é você dar a sua contribuição para que a sociedade se organize de uma maneira que ela possa ser justa. O trono de Deus, diz a palavra de Deus, que ele está firmado, o trono de Deus está firmado na verdade e na justiça. A base. Verdade e justiça. Deus é justo.
Então, quando você vê o povo cometendo injustiça, os governantes cometendo injustiça, você sempre vê na Bíblia o povo de Deus intervindo. Você viu os sacerdotes intervindo na vida dos reis. Você viu o papel fundamental que o sacerdote, hoje a gente poderia colocar como pastor, chegando e dizendo, epa, pera lá, você está errado. Você vê Elias confrontando, você vê Elias confrontando Acabe. Você vê os apóstolos, Jeremias. você vê os apóstolos, os profetas de Deus tendo uma intervenção direta na sociedade, a bem do povo, a bem da população. Então Jesus se preocupou com isso, Jesus se preocupou com a saúde do povo, porque ele curava as pessoas. Jesus se preocupou com o bem-estar das pessoas. Então, gente, como é que nós não vamos participar? O pastor na igreja se preocupa com o seu fiel, com a saúde, com a alimentação, com a casa. Como é que nós não vamos ter uma vida social, né, de cidadão dentro de uma sociedade? É uma ignorância tremenda. Agora, o que você fala da política enquanto processo eleitoral, acho que aí já é um debate mais abrangente, mas de qualquer maneira, a nossa voz, nós precisamos estar representados na sociedade. O governo é feito de um pluralismo, né? A nossa democracia, ela respeita as organizações, cada segmento tem a sua representação, porque o Congresso Nacional, sobretudo a Câmara, é a voz da população. Ali estão todas as vozes. O legislativo tem essa. Todas as vozes estão ali. Ali estão os fazendeiros, ali estão os educadores, ali estão os empresários. Todas as classes representadas. Estão lá. Por que nós não podemos participar? Para a defesa da vida, da família. Agora, da palavra. Porque alguns deram mau exemplo e nós não vamos participar. Jogar por terra tudo, não. Quando o pastor peca, o que faz? Acaba a igreja? Todo mundo vai embora? Quando o pastor peca, o que faz? Quando ele mancha o altar. Não pode desistir, tá certo. Não, tira ele e coloca outro. Claro. Então a vida continua. Então acho que a igreja precisa amadurecer nisso, ser um pouco mais seletiva, participar para não cometer e colocar qualquer um em nome dos evangélicos. Eu acho que aí uma falta de responsabilidade nossa, de sentar, verificar a vida da pessoa, dentro da igreja, né? Ver se ele é fiel, se ele tem aliança com a igreja, se ele participa do discipulado dele, se ele é crente mesmo. Lastro, né? Agora, o que acontece? No período eleitoral, vem o doutor, vem o cara que tem dinheiro, compra a igreja e é o candidato dos evangélicos. Aí não dá. Aí a gente passa vergonha e o povo não é bobo. O povo está certo em não querer esse modelo. Agora, quando tem gente séria, que participa, que luta, que tem vida ilibada, que não tem essa mancha que a gente está vendo, eu tenho a plena certeza, a igreja apoia, não só a igreja, a sociedade está apoiando os bons políticos. Pastor, mas eu tenho visto que nós temos avançado nesse sentido, bastante, né? Existe uma representatividade muito mais significativa dos cristãos, dos evangélicos, sobretudo, nas bancadas. Me diga uma coisa, a bancada cristã no Congresso, qual é a sua visão disso? Você acha que tem feito um bom trabalho? Me fale um pouco sobre isso. Excepcional. Em 2010 nós tivemos uma bancada de 45. Em 2014 nós tivemos uma bancada em torno de 80. Ótimo. E agora a gente está tendo uma bancada, a perspectiva é que a gente ultrapasse ou chegue próximo a 150. Uma bancada evangélica na Câmara dos Deputados. No Senado a situação já é muito difícil, nós temos apenas 3 senadores evangélicos, mas a nossa maturidade diante dos enfrentamentos na defesa da vida, contra a agenda LGBT, contra tudo aquilo que destrói valores, a gente conseguiu construir um arco de aliança ali dentro, com os católicos, com os espíritas, nos temas que são convergentes. Além de presidente do Conselho Estadual, eu também presido o FENASP, que é o que é o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política, criado na década de 2000, que quando surgiu já a intenção de tributar as igrejas. Lá nós organizamos um fórum que era para exatamente monitorar esses projetos de lei. A partir daí a gente vem monitorando os projetos. Todas essas reações que nós estamos tendo ao longo desses últimos anos, enfrentamos a lei do aborto, enfrentamos até hoje a questão da pauta LGBT e de todas as iniciativas que visam destruir valores e sobretudo os valores cristãos, nós estamos fazendo esse enfrentamento na Câmara e eu tenho certeza que esse movimento aumenta mais ainda. A tendência é essa, os católicos estão muito mais organizados e os espíritas também. E às vezes aquelas pessoas que não têm profissão de fé nenhuma, não conversam nada, mas que acreditam em valores, eles estão junto conosco em algumas lutas. E isso para nós é importante,
porque vai fortalecendo a tese da importância da nossa participação. Mas estamos muito longe ainda de dizer que a gente tem uma voz majoritária que realmente possa dizer, não, o Brasil é cristão, o Brasil é judaico-cristão, de uma cultura judaico-cristã. Então nós estamos muito longe disso ainda, mas nós estamos caminhando bastante. Pastor, você sabe que a política e os políticos estão desacreditados. O que você propõe? Quais são as ações efetivas que o cristão deve tomar para que nós possamos revigorar a nossa fé, para que nós possamos voltar a ter esperança nos políticos e na política de uma forma geral? Eu acho que a conscientização é o fator fundamental nesse processo. Nós temos uma mente aí já viciada em um modelo que já não funciona mais, que já demonstrou na prática que não funciona, e nós precisamos criar uma nova mentalidade. Eu tenho muita esperança na educação que a gente pode proporcionar a essa gurizada que está crescendo agora, com tanta informação, de que eles realmente possam fazer do Brasil um lugar melhor para se viver. A gente tem percebido que essa leva de promotores, de juízes novos, estão com mais coragem para fazer isso. Verdade. Você vê aí a Lava Jato, é uma gurizada que está fazendo isso. São novos, né? São novos, juízes novos, descomprometidos com essa prática com esse toda. processo. O coordenador da Lava Jato, da Lagnol, ele disse, olha, o Brasil tem jeito, nós temos que tirar essa velharada toda. E ele é batista. Ele tem que tirar, limpa isso aí. E vamos permitir uma nova geração. Então não adianta também ter uma nova geração com essa mentalidade comprometida. A gente tem que continuar acreditando, formando, né? Eu acho que aí as igrejas são fundamentais. Muito. Né? À luz do Evangelho. Qual é o perfil de cidadão? A gente fala de cidadão, não dá para falar o perfil de candidatura. É o perfil do cidadão cristão. Sabe, a gente formar isso na igreja. Homens e mulheres com caráter. Enquanto a igreja se calar, a gente vai ter que ser governado pelos espinheiros da vida. Isso é uma coisa real, é o que o juiz está dizendo. Ninguém quis, porque foi lá o espinheiro, falou, não, vem aqui e se acomode debaixo da minha sombra. Sim. Até parece que espinheiro tem sombra, né? Então é isso que está acontecendo com o Brasil. Eu estava falando do sal. Ele falou, se o sal vier a ser insípido, não presta mais para nada, a não ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então a igreja, quando perde a essência, a igreja, quando perde o sabor, a igreja, quando deixa de ser luz, deixa de ser sal, ela não presta. Ela vai ser só perde pisada. O papel. Então, nós precisamos, eu acredito que, nos conscientizar à luz da palavra de Deus, com muita responsabilidade, e a gente poder, então, formar essa geração. Dar o exemplo agora, né, se reposicionar. Nós, como contexto, pais, essa geração, se reposicionar. Para que a próxima geração... E a gente poder ensinar os nossos filhos, realmente, não para deixar o Brasil que nós queremos para os nossos filhos, mas para deixar... A pergunta é o contrário, parafraseando a fala lá atrás, né? Não é o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos, quais são os filhos que eu quero que eu vou deixar para o meu Brasil. Verdade. Então, acho que é esse compromisso que a gente precisa ter, e essa é uma responsabilidade de cada um de nós, dos nossos telespectadores da igreja que acompanha o programa. Com certeza. Pastor Wilton, quem é o Wilton Acosta? Puxa, que pergunta, né? Mais uma pessoa que sai do interior com a mãe, com uma mulher com Nhamambaretê, mulher forte, que já cansada de viver num lar tomado pela embriaguez do meu pai, vem com seus filhos para a capital e que nos ensina talvez o que nos sustenta até hoje. Essa fibra, a coragem de viver, de lutar, foi assim que ela fez, nos deixou esse legado. Que aprendeu muito cedo a importância da militância. Fui presidente de Grêmio, fui líder da sala, fui presidente da União Sul-Mato-Grossense de Estudantes Secundaristas, participei de todos os congressos de retomada da democratização da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mais de 8 congressos de reconstrução, e que acredita piamente que quando a gente se organiza, a gente se mobiliza, a gente muda alguma coisa. E ainda mais agora com a formação cristã, de a gente saber que esse Wilton é o Wilton que acredita que o poder de Deus é transformador. Então, um pouquinho do Wilton, um pai de família, mais de 30 anos casados, vô de 2 bebês maravilhosos, olha, a Annalise e o Davizinho, que completou 2 meses agora. Que lindo. É fabuloso. Pastor, como foi sua conversão? Eu já venho de um berço cristão, minha família toda presbiteriana, mas a minha
experiência de conversão foi num retiro de carnaval, num culto de fogueira, onde meu pastor saudoso, pastor reverendo Sebastião Pereira da Cruz, da Presbiteriana do bairro Mambaí, ele que gostava de fazer os cultos em volta de uma fogueira, e eu, naquela noite de culto de fogueira, eu compreendi a mensagem de Jesus. Compreendi que os meus pecados poderiam ser completamente apagados e que Jesus me dava uma nova vida. Aquele dia eu realmente resolvi entregar minha vida para Jesus, embora já estivesse indo na igreja, mas a gente não tinha essa revelação. E naquela noite, aquele encontro, é uma coisa que abre a tua mente e que Jesus vem de uma maneira maravilhosa e que nos ensina que Ele nos ama, que morreu na cruz por nós. Então aquela noite, naquele culto de fogueira, eu realmente resolvi me dedicar e entregar minha vida completamente a Ele e nunca mais parei. Pastor, o que você entende que é o seu chamado? Eu sou pastor, tenho um chamado vocacionado por Deus para isso. Amo a Igreja de Jesus, acredito na transformação do homem através da palavra de Deus. Esse é o meu ministério, porque eu convivi com muitas pessoas que quando o Evangelho chega, ele transforma, e creio que Deus me chamou para isso. No exercício da militância, na minha vida aí de participação política, eu também entendo que é uma vocação, é um ministério pastoral essa área. Eu não tenho disso diferente, eu estou 100% atuando, mas com vistas ao Evangelho, ao poder da transformação. Então eu sempre na minha vida... Porque as coisas podem andar juntas, né? Não, e andam juntas, não tem como eu separar disso. Eu sou pastor aonde eu estiver, focado na transformação da sociedade agora através da palavra de Deus, e eu sei que eu tenho que ser exemplo nisso. As pessoas têm que olhar para mim e dizer, não, eu acredito que é possível. Então eu sei da minha responsabilidade, oro por isso todos os dias, para que Deus possa estar nos mantendo. Nesse tempo agora é muito difícil você se manter, e eu acho que está correta. A sociedade, os poderes organizados têm que cobrar da gente mesmo, e eu tenho que estar preparado para responder. Claro. Quero atuar e tenho que estar preparado para isso. Mas a minha convicção de sempre tenho vocação para o Evangelho do Senhor Jesus, para a edificação do Reino de Deus desse tempo. É a contribuição muito do que arde no meu coração, é poder dizer um dia, não, eu contribuí um pouco. Combati o bom combate. Combati o bom combate, vou fazer de tudo, e se errar a gente conserta. Porque nós vamos não é fácil, para quem já teve mandato, né? Eu já tive mandato, já fui vereadora, é um ambiente muito contaminado nocivo. Pela desonestidade, enfim, tudo que não é bom e que não compactua com a palavra de Deus. É, né? participar dessa sujeira sem sujar as mãos. Não é fácil, é um desafio. Não é? Então a linha é muito tênue. O evangelho, a gente fala assim, uma coisa errada, ele vai dizer assim, não, recebi uma bênção. Mesmo sendo errado, ele acha que ele está recebendo uma bênção. Ele muda, né? O equívoco do que significa isso também é um equívoco nosso, não apenas da igreja, acho que a igreja reflete isso. Nós deveríamos ter a responsabilidade de refutar algumas práticas no meio político. Concordo. Mas a gente está avançando para isso, a gente já mudou muito o comportamento. Concordo. Hoje você vê líderes mais comprometidos, e isso é muito bom para nós. Eu estou dentro de um ambiente que eu me sinto à vontade dentro da minha denominação e vejo a seriedade nos meus líderes nessa atuação. Então eu dou graças a Deus por estar onde eu estou, dentro de um contexto que me permite dizer e atuar dessa maneira. E você tem respaldo, né? Tenho respaldo para isso, minha denominação não me exige nada que possa comprometer, não é o Wilton ou a igreja, o Evangelho de Jesus. Claro. Então isso para nós é fundamental. Então eu acho que a gente tem que lutar por isso, orar todos os dias, ter uma rede de intercessão para a gente manter firme, e se falhar, tira o Wilton e coloca outro melhor do que surgir. O que não dá é para desistir. Não, nós não podemos, por conta do pecado, você aniquila o pecado, mas continua com a missão. Claro. E a missão está acima de pessoas. Porque é a missão de Jesus, né? A missão tem que estar acima de pessoas. Não é porque é o Wilton só que vai fazer, o fulano ou o Beltrano. Não, você tem uma causa. Porque de uma certa forma é muito cômodo, né? O cristão, ele tem essa mania, né? De achar, não, porque acaba envolvendo e o pecado, não. É isso aí que pecado você falou. É pecado em qualquer lugar. Lógico. Né? E se a não sociedade, deu certo... uma observação importante, né? A sociedade está em crise, não é só a política. É verdade. A família está em crise, o pai está em crise, a mãe está em crise, o filho está em crise, a economia está em crise, o profissional liberal está em crise, você vê crise em tudo quanto é lugar. Nós vivemos num tempo de crise. É crise generalizada de tudo. Então a política também. Então assim... Não foge disso. A política não. Cadê a figura do pai?
que estão, né? Cadê a autoridade do pai? E não só do sacerdote no aspecto cristão, mas do pai na sociedade. Está sendo desconstruído tudo que é valor. Então há uma crise de valores tremendo, generalizada, de maneira covarde. Eles estão atacando as crianças, estão violentando as crianças desse tempo, e a gente precisa levantar nossa voz. Nós vamos levantar e vamos para cima e vamos com tudo. Legal. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Muito obrigada, pastor. Imagina, eu que agradeço. Queria deixar com você que nos assiste Romanos 8:31. Que diremos, pois, às vistas de todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 32 ele diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a nossa fé. Deus deu tudo, Deus entregou tudo, o seu filho. Ele não poupou Jesus por amor a nós. Como que ele não vai nos dar todas as coisas? Então nós somos merecedores, herdeiros de toda a bênção de Deus, e que Deus te alcance nesse dia, que Deus alcance a tua casa, a tua família, e que nós possamos ser pessoas melhores para esse Brasil tão amado que todos nós amamos também. Muito obrigado e até a próxima. Foi um divisor de águas. Eu vou procurar um lugar que me ajude a emagrecer. Fazem com tanto carinho. O atendimento é realmente individualizado, é de acordo com as suas necessidades. Perdi em torno de 10 quilos. 12 quilos. 14 quilos. 30 quilos. Ótica e joalheria e Neoclassi. Armações de grau a partir de R$120. Óculos de sol a partir de R$312. Relógios a partir de R$235. Brincos em ouro a partir de R$99. E ainda, alianças em ouro a partir de R$480 o par. 13 de maio, subesquina com Dom Aquino. 33827000. Shopping Norte Sul Plaza, 3045-7041. E Neoclassic. Brilha aqui.